Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, vocês que vão acompanhar na Rádio Engazeira AM, vocês que vão acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos em nome sempre dos nossos patrocinadores, levando eles para todos os lugares onde nós estaremos, os eventos com quais participamos. Agradecemos primeiramente o convite aqui, nosso amigo e diretor do IFP, Washington, por convidar o podcast e se fazer presente, reconhecendo a importância não só do podcast, como de vários outros meios de comunicação e também órgãos públicos e também associações da nossa cidade e região, e sempre procurando trazer esses meios para dentro do IFP, para dentro dos discentes, para dentro de várias parcerias que existem. E aí eu já queria começar direcionando justamente para o professor Washington, para que ele falasse um pouquinho da importância de um evento como esse, que está acontecendo hoje aqui, da importância de ter o reitor em Paulistana, qual a importância de ter essa visão lá de cima, de Teresina para cá, e num momento como esse aqui. Boa tarde ao Osvaldo, obrigado pela oportunidade, Júnior também pela oportunidade. Agradecer a presença aqui do nosso amigo, ex-professor do Campus Paulistana, lá no início, tomamos posse junto, professor Santos, a quem eu devo grande serviço aqui à nossa instituição, contribuiu de sobremaneira aqui com serviços na área da informática, e hoje é um dos grandes pesquisadores na ciência dentro da inteligência artificial, com a galinha canela preta. E o professor Paulo Borges, fico até sem palavras para agradecer a presença da reitoria. Na realidade, o Campus Paulistana passa a ser a reitoria nesses 2 dias. Você imagina que toda a equipe da reitoria, com o nosso magnífico reitor, pró-reitores, diretores sistêmicos, né, estão instalados em Paulistana, no Campus Paulistano, nesses 2 dias. Certo? E além disso, eu até alargo mais da reitoria, o IFP como um todo, porque nós temos presença também de vários diretores gerais do nosso estado, de Corrente, Campo Maior, Zé de Freitas, Valença, Picos. Então, esse momento é único histórico para o Campus Paulistana. Então, sediar esses eventos significa instalar, por esses 2 dias, a reitoria em Paulistana. Ou seja, a reitoria está funcionando em Paulistana nos dias de hoje e nos dias de amanhã. E o evento também traz essa importância, que é trazer para os alunos, comunidade interna e externa, sobretudo, né, a nossa realidade, a transparência como elemento principal da gestão pública. Então isso é, de fato, um marcador, vamos dizer assim, importante na gestão de qualquer instituição que zela pelo bem público. Certeza. Já citado pelo diretor aqui do Campus Paulistana, o professor Santos, como né, retornar a Paulistana, já também sendo responsável por uma outra unidade do IFP em José de Freitas, como foi essa nova visita aqui a este campus? Boa tarde a todos, né? Cumprimentar aqui o professor Washington, o professor Paulo Borges. Tenho a honra, né, de poder ter contribuído em 2011, 2012 com esta cidade, principalmente na área de tecnologia, onde fui um dos primeiros professores aqui do campus, né, Washington, juntamente com o professor Washington, um campus que estava sendo implantado com bastante dificuldade. Hoje eu sei que ainda tem dificuldade, mas o campus cresceu muito, porque na época só era o ensino médio integrado em informática, em mineração, e você vê hoje outros cursos, como administração, como curso superior, que na época não tinha. E o campo aqui Paulistana, quando o governo implanta, ele implanta com objetivo. O objetivo de promover a transformação de vida da sociedade. E o que a gente vê aqui na pessoa do professor Washington e toda a sua equipe, buscando projetos e tecnologias inovadoras, de baixo custo, que possa chegar até o pequeno produtor, né? Que essa técnica possa chegar e possa transformar aquele local. Dentro da horticultura, da ovino-capinocultura, da bovinocultura, né? E a gente veja esse papel do campus quando a gente fala na região de Paulistana. A primeira coisa que vem, além do açude, né? Vem também aqui a questão do Instituto Federal do Piauí.
quantas vidas foram mudadas. Hoje eu encontrei com um aluno meu que esteve comigo em 2011, hoje é advogado, hoje é médico, aqui desse campo, saiu daqui. É um campo formado por maioria dos professores doutores, né? Doutor com formação, com titulação mesmo, e doutor não só da ciência, mas doutor de difundir a ciência. É o que a gente percebe aqui dentro desse campo, porque é um campo que ele é muito humano. E quando ele é humano, ele busca essa parte da humanidade para levar a quem realmente cresce, para fixar o filho do produtor, aquele jovem produtor, né, que ele está, vamos supor, de uma forma, dentro de não querer sair, né, não querer fazer o que o pai fazia antes, só que hoje o Instituto vem com a ciência e com a tecnologia para que ele possa fixar e promover a região todinha. É o que a gente viu hoje, né, né? Ali na região da Covita, né, jovens, né, à frente da Covita, como também da associação. E é que eu acho que o papel do campo do Instituto, juntamente com as instituições parceiras, como o SEBRAE, com a Universidade, com a Codevasp, com a Prefeitura Municipal, né, local, e com todos os órgãos, sindicatos rurais, comunidades quilombolas, é o que vem buscando e transformando as vidas aqui em Montes de Freitas. Então eu fico muito feliz em retornar aí ao campo, está muito bem, né, preparado, né, para subir novos cursos, né, professor Washington, para que a gente possa aumentar e promover aquele filho do produtor realmente, né, como empreendedor. É isso que a gente deixa a palavra aí para o professor Washington. Verdade. Dando continuidade, vamos ouvir, né, as palavras do reitor, né, que está aqui, como disse o professor Washington, é uma oportunidade, né, e também é uma ligação direta, né, com os estudantes, com todo o corpo do IFPE, né, ter de fato a presença da reitoria da instituição maior, né, que coordena em todo o estado do Piauí, está aqui em Paulistana, né? Então, boa tarde, né, a participação, mas também já adentrando, né, como o senhor tem visto, né, estar aqui, né, e passar também por um processo de dificuldade, né, de recurso, de transição, de insegurança, né, que passou principalmente na questão de bolsas, de custos, né, de valorização do ensino nessa transição que tivemos aí ultimamente em nosso país, né? É importante, nada melhor do que ter ele aqui para destacar como passou isso, que não foi, acredito que não só uma realidade daqui. O professor Washington sempre tem compartilhado isso com todos aqui, buscado parceria para que pudesse atravessar essa travessia. E o que a gente espera de novas perspectivas para os próximos anos. Boa tarde a todos e a todas de toda a região do território do Vale do Itaí. Aqui quem fala é o professor Paulo Borges, reitor do Instituto Federal do Piauí. Antes de qualquer consideração, eu queria dizer que o Instituto Federal do Piauí hoje conta com 20 unidades, 20 campos, Corrente, a Parnaíba, 18 unidades. Nós estamos presentes em todos os territórios de desenvolvimento do estado. Nós ofertamos para toda a juventude piauiense 157 cursos técnicos, 56 cursos superiores, 43 cursos de especialização e 5 mestrados. E dizer que a contribuição do Instituto é significativa, sobretudo depois que houve a expansão, há 20 anos atrás, no início do governo do presidente Lula, ele começou a fazer essa expansão e foi consolidado em 2008, quando ele cria os institutos. São de todos a rede. E para ter ideia, naquela época a gente tinha só 2 unidades, uma em Teresina e outra em Floriana, em 94. E hoje nós somos 20. Nós temos aproximadamente 32 mil alunos, de cursos FIC, ProEja, até a pós-graduação. Isso fazendo uma coisa que é muito interessante. E eu fiz questão de perguntar o Oswaldo Médio, o Francisco Júnior, a rádio que estaremos ouvindo, ele falou do Facebook, podcast, e ele deu um nome muito sugestivo, apesar da rádio Igazeira, né? Com respeito, ele deu que o podcast é Cidadania do Amanhã.
O que o presidente Lula fez, está fazendo para toda a juventude no país, com os institutos, é dar simplesmente cidadania. É o que nós estamos discutindo aqui. Esses indicadores que são apresentados em todos os campos que nós levamos a reitoria itinerante, é exatamente para mostrar. Mesmo com as dificuldades que nós temos orçamentárias, que nós passamos desde 2016 para cá, aproximadamente 7 anos, vale ressaltar que o orçamento desse ano é uma peça orçamentária construída no governo anterior. E aqui eu queria fazer um destaque especial ao senador Marcelo Castro, que no ano passado, por conta dele ser relator do orçamento, ele conseguiu fazer uma reposição orçamentária que a gente tinha perdido ao longo de 4 anos no governo passado. Isso fez com que a gente pudesse ainda sobreviver esse ano. Não foi só para o Instituto Federal do Piauí, foi para toda a rede. Hoje nós somos 38 institutos, 2 Cefet e o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós formamos essa rede que temos aproximadamente 680 unidades espalhadas em todo o Brasil. É bom a gente destacar isso, Mamed e Júnior, porque nós estamos, dessas 680 unidades, 1/3 está no Nordeste. E ela faz uma diferença muito grande. Nós estamos aqui, como eu falei na abertura, e foi bem colocado, enfatizado pela Maria Rosalina, nós estamos na Caatinga, nós estamos no semiárido. Pra você ter ideia, nós temos 5 campos dentro do semiárido, 6 campos dentro do semiárido piauiense. Nós temos São Raimundo Nonato, São João do Piauí, nós temos paulistanos, nós temos picos, nós temos e Pio Nono. Então é preciso que a gente entenda isso. O que representa? Quando o professor Washington, na sua apresentação, falou brilhantemente que onde foi instalado o Fome Zero há 20 anos atrás, 18 anos depois, um aluno, fruto do Fome Zero, o caso Arinaldo, foi medalhista numa das melhores educações públicas do mundo, que é a Coreia do Sul. Isso representa uma mudança completa. Quando a gente chega em Betânia, hoje, já em Betânia, e a gente vê que isso foi muito bem dito pelo professor Santos, o jovem, aquele que saiu daqui ia ser portador de cana em São Paulo. Hoje não vai mais, porque tem como se organizar, tem onde ter acesso à ciência e à tecnologia. É isso. E isso é cidadania. E é bom que a gente se diga para toda a população. Vamos lutar cada vez mais por uma escola pública, gratuita e de qualidade. É o que a gente faz. É simples. E é fácil. E aqui eu faço apelo a todos os políticos da região, aqueles representantes, seja no município, seja nas prefeituras, seja na Assembleia, seja na Câmara, seja no Senado. Invista em educação. Quanto mais vocês investirem em educação, mais resultado, mais cidadania será dado. Então, só temos uma maneira de se transformar esse país. Entregando a eles educação. Combater a fome sem educação não se combate. Combater a miséria sem educação. Gerar emprego sem educação não consegue. Por mais que a gente queira que venha para essa região, indústria, empresa para desenvolver, mas cadê a mão de obra qualificada? Quem é que vai ter acesso a isso? Será que a gente vai trazer uma empresa para cá e trazer gente de fora? Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo, levando o CODI para as regiões, para conhecer a realidade. Tá? E aí eu faço questão. O que nós estamos aqui, simplesmente aqui eu quero agradecer pela acolhida de vocês, da região, sobretudo aqui, capitaneada pelo professor Washington, tá? Toda a sua equipe aqui do campus, todos os servidores, docentes, técnicos administrativos, os colaboradores terceirizados, os alunos, né? Quando a gente vê esse alunado que foi campeão dos jogos do Instituto, isso representa a cidadania. Né? Eles foram lá para o litoral, às vezes muitos sequer fizeram a viagem, a primeira viagem já foi para o litoral. Isso é cidadania, eles têm direito a isso. Isso faz parte da formação cidadã
dos nossos alunos. E o que é mais interessante, aí todo o Vale do Itaí tem um time de futsal que vai representar o Piauí. Veja só, vai representar o Piauí no Rio Grande do Norte. Então, gente, eu acho que isso que a gente tem que discutir. Esses indicadores vão mostrar cada vez mais para a região o que é o Instituto. Para vocês terem ideia, Mamed Júnior, nós ofertamos, e aqui a gente está aqui em folha da política de assistência estudantil, nós ofertamos 1.400.000 refeições por ano nas 20 unidades. Nós temos aluno que é o único local que ele faz refeição, professor Santos, professor Washington, é em alguma unidade do Instituto Federal do Paraíba. Isso é cidadania. Tá? Quando vocês veem, chove todos aqui, é a transformação, gente. Então, só quero, nesses meus primeiros falar, encerrar dizendo que não surge nenhuma grande nação se o primeiro passo não for a educação. Então, a educação é a base de tudo. Verdade. Muito bem colocado pelo professor. E aí eu já queria repassar já a palavra aqui, a peteca, para nosso amigo diretor Washington, porque a gente vê muitas colocações importantes e o impacto que o ensino público de qualidade tem na vida. Eu sou prova disso porque eu sou formado em instituição pública também, não aqui, mas aqui em Petrolina do lado, e sei o quão importante é. E aí eu já queria passar essa peteca justamente para o Washington falar um pouquinho do que é que ele, como diretor, tem enxergado de potencialidades da nossa região, do que é que o IFP Campus Paulistana precisa para a região aqui, quais cursos vai poder estar trazendo, buscando, onde é que ele está enxergando, com quem ele tem conversado para ter esse contato com toda a região do Vale do Itaim, para estar adaptando justamente o IFP Campus Paulistana para abarcar justamente as potencialidades que a gente tem na nossa região. A gente é muito forte aqui na região, questão eólica, questão solar aqui, energias renováveis, a mineração, que tem estudos muito fortes, como a BEMISA esteve participando aqui hoje também. Então, o que é que o Campus Paulistana tem feito, e tem estudado, e tem analisado, e até repassado para a reitoria, mostrado para a reitoria quais são as potencialidades daqui, e a partir daqui, qual vai ser o futuro do IFP Campus Paulistana? Júnior, é o seguinte, a gente sempre trabalha à luz, né, de dados, né, de informações. E essas informações, elas são de base científicas, estatísticas, né, e também de ordem de escuta, né, de consulta, de vivência, de articulações, de diálogos. O Vale do Itaim, ele tem um desafio muito grande, que é a questão da água, né, pela natureza que é a sua região. Então, uma discussão fundamental que tem que estar presente em qualquer ação de instituição, seja educacional, seja uma ação de política pública no âmbito do governo do estado ou do governo federal, é a estocagem de água. Né? A estocagem de água é o princípio básico. Porque assim, a gente tem que pensar, às vezes a gente pensa numa energia eólica, pensa na energia solar, mas qual o grau de empregabilidade desses empreendimentos? Né? Então, assim, às vezes a gente pensando cursos de natureza mais transversais, como a própria administração, a gestão de negócio, né, a ciência da computação, ou na área da tecnologia da informação, certo? Ele possa aí também ter uma flexibilidade, uma versatilidade, melhor falando, né, em ocupação de espaço. A gente está numa região, no território, que não tem grandes empresas. E as grandes empresas, às vezes, que chegam, elas chegam, mas chegam com metas de empregabilidade estabelecidas, que a gente chama de teto, né, de estabilidade, estabilização. Então, chega que um empreendimento ele vai se planejar para iniciar, por exemplo, em determinadas fases da sua implantação, né, várias tipologias de mão de obra. Você tem a mão de obra mais, vamos dizer assim, mais, chamar de desqualificada, até um termo forte, né, mais de baixo grau de instrução escolar, entendeu? De baixo nível escolar, e chega um determinado momento que ele vai agregar uma demanda maior, né, sobretudo nas áreas da técnica, das tecnologias, das engenharias.
mas mesmo assim são demandas que chegam à estabilidade, né? Então, assim, o que a gente enxerga muito aqui no território é um potencial histórico mesmo da agricultura familiar a partir do processo de organização das famílias. Porque aí a gente tem experiências já vivenciadas. O Oswaldo Mamed é uma das que faz isso aqui, das lideranças, constrói essa capacidade de integração de organização social dentro do campo da agricultura familiar. Então, a gente às vezes fica imaginando grandes projetos onde a realidade que nós temos historicamente já nos impõe uma resposta, né? Então, eu olho muito para esse campo do que já existe, né? Obviamente que, como eu sempre falo, o conceito de rural hoje mudou. Hoje você fala em saneamento rural, hoje você fala em educação rural, hoje você fala em saúde rural, você fala em educação. Então, é um conjunto, porque o rural ele não é mais significado de agrícola apenas, porque são pessoas humanas que têm questões de saúde, de educação, de lazer, de habitação. Então, qual a qualidade da moradia rural? Aí você entra na questão da região. Tem algum aspecto de barbeiro que atinge? Então, é essa dimensão que quais são as capacidades turísticas que a gente tem em termos de ofertar geração de renda, né? Turismo sustentável, um turismo... Então, nós temos já uma realidade que já nos impõe pensar instrumentos de educação, cursos, e aí eu acredito que a gente esteja no caminho certo, né? Fora Uruçuí, nós fomos o primeiro campus a implantar o curso de agropecuária aqui, já entendendo essa realidade, e entendendo também o lado do grande empreendimento da mineração, entendeu? E é esse universo que a gente tem que dar resposta, né? Porque a gente fica muito pensando dos grandes projetos, mas esses grandes projetos eles têm empregabilidade, mas eles estão chegando, e o que já existe aqui estão excluídos historicamente de um processo. Então é isso que a gente tem que tentar, né, professor Paulo, tentar resgatar essa história. Então, quando a gente discute pedagogia da alternância, é justamente pensando que o homem do campo e a mulher do campo e o jovem do campo tem dificuldade de estar todos os dias aqui, porque ele precisa estar na roça, ele precisa estar no empreendimento dele, precisa estar lá trabalhando. E como é que ele consegue associar, conciliar essas duas coisas, que uma escola que prende ele dentro de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, por exemplo, estudando. Então é outra realidade, a gente está vendo na acessibilidade que o nosso reitor tem em relação a discutir isso, né? Então é esse contexto que a gente tem que pensar. Eu acho que primeiro a gente precisa qualificar primeiro os nossos cursos, sem perder de vista novos cursos. Mas como é que eu vou implementar novos cursos se eu nem tenho qualidade para ofertar o que eu tenho de boa qualidade? Então a gente traz aí a questão de sala de aula, a questão de laboratório, que a gente precisa qualificar o que nós temos, né? Para não perder de vista os projetos futuros, mas eu tenho que melhorar o que eu tenho para a gente depois pensar no segundo momento, ofertas futuras para a gente também fazer de qualidade, como a gente sempre faz, e o compromisso que a gente tem com a sociedade é isso, né? Então, um pouco essa fala. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, até porque eu participei de um encontro aqui que estava a representação aqui do Instituto Federal, jovens e também das escolas ensino médio e técnico do Estado, né? E foi colocado por professores uma das dificuldades que encontra, que é justamente ainda, às vezes, alunos, né, de famílias, né, que vêm de uma situação de vulnerabilidade, também a questão das escolas das zonas rurais, onde esses alunos chegam ao curso, ao ensino médio e técnico, mal sabendo as operações matemáticas, né? E foi colocado isso como preocupação. Como o campus paulistano, né, também o reitor pode estar colocando, se isso acontece em outra região, como é tratado isso junto aos municípios para que possa priorizar justamente aquelas famílias que têm mais dificuldade de acesso à escola, né, ou que é mais vulnerável, né, para que esses alunos eles possam ter, né, uma aprendizagem melhor ali na pré-escola, no ensino fundamental, para que eles possam ter acesso também de igualdades com os que às vezes está na cidade, que tem uma escola de padrão melhor. O campus tem essa preocupação, o IFP? Então veja só, Mamed, Júnior e todos os nossos ouvintes.
se vocês puderem amanhã, tá? Tanto CPA como, né, que é a comissão própria de avaliação, como a Pró-Reitoria de Ensino, vai apresentar um projeto, tá? Que aí o colegiado vai aprovar ou não. Que é, qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação, nós temos a maneira de acesso, de ingresso ao Instituto, é o classificatório, sobretudo no ensino técnico, né? Seja ele integrado, seja subsequente. E o vestibular aos cursos superiores, que nós resgatamos o vestibular exatamente para poder regionalizar cada vez mais, ou seja, a região do Itaí não precisa sair daqui para outra região, que nós já temos cursos superiores aqui. E assim sucessivamente. Veja só, qual a nossa preocupação? É avaliar, tá, os nossos estudantes ingressantes. Não é excluir, muito pelo contrário, incluir. E com isso a gente levar essa avaliação aos municípios, para dizer, olha, o grau de dificuldade das provas são esses aqui. Então, o município vai direcionar, vai saber o que é que acontece. Muito bom. Certo? Ótimo. Com isso daí a gente pode chegar e dizer assim, pô, como é que um professor de Teresina vai elaborar uma prova, até hoje, é dessa maneira, tá? Para todo o Piauí, se nós temos diferenças regionais, nós temos diferenças em educação do ponto de vista municipal. Qual é o nosso intuito por isso? É que, a partir desse ano, o professor do município vai fazer parte da equipe que vai elaborar as provas. Tá? Nós não queremos que o aluno esteja no nível alto, não. Nós queremos que ele tenha conhecimento. E aí, nós temos um programa chamado PRAEM, que é de atendimento inicial, para que ele possa se qualificar e nivelar. Então, nós vamos saber que tipo de aluno a gente está recebendo. Mas, ao mesmo tempo que a gente recebe esse aluno e aplica aqui dentro com os monitores, o PRAEM, a gente quer que o município também, né, invista para que esse aluno não tenha dificuldade, não só para o Instituto, mas para outras instituições que possam receber. Então, isso é uma maneira da gente desenvolver o Estado, certo? Ou seja, essa avaliação não é interna só do Instituto, a gente tem que levar para as prefeituras. Tá? Se o Vale do Itaí tem 6, 7 prefeituras e tem alguém, tá, algum candidato lá, que sai do 9º ano e vai tentar ingressar no Instituto, o que é que a gente vai fazer? Pessoal, aqui você vai ingressar sim. Tá? Quais são as dificuldades que você tem? Vamos discutir com as secretarias municipais. Estamos tendo dificuldade e a gente pode. E através disso daí nós temos todos aqueles campos que têm licenciatura, nós temos tanto o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, tá? E a residência pedagógica, para que ele possa chegar também nas escolas municipais. Esse é o nosso grande objetivo. Tá? E também, dentro desse programa, o que é que a gente quer universalizar para todo o Estado, principalmente para os municípios onde nós estamos instalados. É o programa de pré-técnico. Ou seja, o aluno vai ter as informações, vai ter os cursos das disciplinas que ocorre com toda a programação dentro do classificatório. Talvez isso seja uma revolução. Não uma revolução daqueles... É o início de um processo democrático onde vai estar envolvido o município, Estado e o Instituto Federal. Então, esse que é o nosso grande objetivo, cada vez mais avançar para que no Vale do Itaí, né, no Vale da Chapada das Mangabeira, na planície litorânea, tenha o mesmo nível de estudo. Ótimo, excelente. Então, vocês estão convidados, toda a população, que amanhã também. Então, é preciso que a gente enfatize, e aqui o professor Washington, tá? Esses 2 dias é o Instituto no Vale do Itaí, ouvindo sempre a comunidade. Ótimo, excelente, né? Estamos chegando ao final, a gente abre, né, para as considerações finais de ambos que está sendo entrevistado, colocar mais algo que queira acrescentar. Oswaldo, só agradecer, né? A gente está indo voltando lá porque está tendo a apresentação dos indicadores de ensino, Exatamente. Muito importante, e também dos indicadores orçamentários. Agradecer essa oportunidade e dizer que o Instituto Federal
Ele está aqui para realmente contribuir com a transformação de vidas, nas realizações dos jovens, também dos adultos. E o perfil é isso, é construir parcerias, relações sustentáveis, solidárias, que a gente possa construir um Vale do Itaim digno e cidadão. E a educação é a porta de entrada para isso. Eu também que gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder falar um pouco como professor iniciando esse campus. E só complementando o professor Paulo Borges, né, quando esse aluno chega no instituto, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, professor, preocupado, né, de como ele chega e como nós vamos entregar a ele futuramente daqui a 3 anos. Então essa equipe é formada por psicólogo, pedagogo, assistente social, né, docentes, e a partir daí a gente começa a planejar projetos para inserir esse aluno, dizer que ele tem que sair igual aos outros. É por isso que ele tem projeto de ensino, projeto de pesquisa, projeto de extensão para aluno ainda em formação de ensino médio integrado. E a gente só via pesquisa na universidade. Então, o nosso aluno, quando ele chega na universidade, ele vai com uma bagagem diferenciada de qualquer outra escola de nível médio do estado do Piauí. É por isso que o Instituto, quando o aluno sai, ele sai completo. Ele sai com o entendimento de escrever, né, um artigo, publicar, juntamente com o professor. Então, é isso que eu falo para vocês, né? Enquanto também fui aluno do Instituto Federal, né? E eu fico feliz por hoje fazer parte do Instituto enquanto docente. Então, isso é importante, você pegar mais ou menos 20% dos professores de técnico são ex-alunos do próprio Instituto Federal, ou ex-alunos da Escola Técnica Federal, do antigo Cefet. Então, eu só queria parabenizar vocês, a equipe aí de jornalismo, né, por essa oportunidade, né, de poder falar um pouco do Instituto Federal, do que ele faz, e que essa informação chega realmente a quem precisa, né, que é a sociedade em si. Muito obrigado. Eu só queria agradecer pela iniciativa aí, Ed, Júnior, tá? E eu achei muito sugestivo, cidadania, não é? E dizer para todos os ouvintes, todos os nossos adolescentes, não se espante e nem se assuste com o Instituto. Venha para o Instituto. Não importa em que nível você esteja. Se preocupe com o nível que você vai sair. Esse que é o importante. Deixa que o restante a gente sabe cuidar. Eu participava de uma colação de grau sexta-feira passada, que 50 e tantos alunos do Teresa Central, aí eu abri, facultei a palavra para os formandos, aí uma disse assim: o Instituto Federal é a melhor instituição da Via Láctea. E teve uma menina chorando e disse: eu também emociono. O Instituto é uma mãe. Então, para quem sabe o significado de mãe, isso é o Instituto. Acolhemos, tratamos e entregamos para a sociedade um verdadeiro cidadão e cidadã. Então, esse é o Instituto. Tá? Esse Instituto, não importa se ele não sabe ler, se ele não sabe escrever, ele vai sair doutor, ele vai sair cidadão. Então, o pessoal que está nos ouvindo agora, no Vale do Itaim, vem para o Instituto. Vocês têm que ocupar o campus de Paulistana. Seja presencial, seja EAD, seja FIC, ocupe o campus. Isso foi feito para a população. Tá? E todos os movimentos sociais, e que a gente aguarda vocês sempre aqui. Tá bom? Uma boa tarde e um beijo no coração de cada um de vocês. Ótimo, Boa tarde a excelente. todos. A gente encerra o episódio agora. Até o próximo episódio.
Olá, bom dia a todos os nossos internautas que acompanham através do canal no YouTube, do podcast Cidadania do Amanhã, também no Facebook. Estamos iniciando mais um podcast aqui, hoje com a presença do pró-reitor do Instituto Federal no estado do Piauí, né, que está aqui participando. É uma honra a gente recebê-lo no evento que está acontecendo aqui em nossa cidade, em Paulistana, e a gente vai bater um papo com ele aqui sobre a presença, né, sobre a nossa realidade, o campus do Instituto Federal aqui de Paulistana, mas também aquilo que ele tem acompanhado e adquirido ao longo do tempo, aí junto a essa instituição no estado do Piauí e as demais 19 unidades no estado do Piauí. Sejam todos bem-vindos, vocês que acompanham no YouTube, no Facebook e na Rádio Engazeira. A gente está acompanhando esse evento aqui durante esses 2 dias, onde a reitoria está localizada e, como o professor Paulo ontem, o outro professor Paulo acabou citando aqui ontem, a reitoria está localizada e presente hoje em Paulistana, está funcionando de Paulistana, e isso é de suma importância a população entender isso, os estudantes entenderem isso e a região inteira do Vale do Itaim entender isso. Como sempre, a gente está em nome dos nossos patrocinadores aqui, a Max Speed, a Impulso Company, Disfarm Saúde e diversos outros patrocinadores que ajudam esse evento aqui a acontecer. Até recebi uma mensagem ontem do nosso amigo Ricardo Andrade, parabenizando a cobertura ontem do evento também, e dizendo que está acompanhando, professor da Universidade Federal do Piauí, mas que também é grande entusiasta do Instituto Federal do Piauí também. E já dá as boas-vindas aqui ao professor Paulo, pró-reitor, já foi reitor também do IFP, e já que ele se apresente, fale um pouquinho do que é que ele tem enxergado e visto desde a instalação do IFP até hoje, o que é que ele tem achado do campus, as melhorias, o que aconteceu, e também o que ele tem sentido da cidade, da evolução da cidade hoje, já em 2023. Seja bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigado, saudar aqui a todos os que nos acompanham pelos diversos canais, as diversas mídias, e dizer que é um prazer participar desse bate-papo aqui com vocês, a Cidadania Ativa, parabenizar pela iniciativa, por estar levando as questões paulistana e região para o mundo todo, fazendo com que a comunidade, não só dessa região, mas todo o Brasil e do mundo, conheça um pouco da realidade paulistana, uma cidade maravilhosa, agradável, do qual a gente tem o prazer já de andar há algum tempo nessa cidade, desde 2013, quando eu assumi como reitor da instituição, que a gente vem a essa cidade, acompanha o campus aqui. E para nós é sempre uma alegria, sempre uma satisfação participar daqui, principalmente nesse período, acompanhar a evolução da cidade, acompanhar os avanços que têm ocorrido, as transformações na vida das pessoas, das comunidades, o impacto positivo que o campus paulistano trouxe para essa região, ofertando educação de qualidade, proporcionando aos jovens ou aos adultos uma esperança de que a educação realmente seja transformadora. Então é alegria, porque esse é o papel da nossa instituição. Mas acima de tudo é o desejo de que toda a sociedade tem de que as políticas públicas, que o governo federal, atuando através do Instituto, proporcione e ofereça a essa comunidade educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, para que efetivamente alguém possa se sentir agraciado com essas políticas, que possa ter o seu fazer, se não diretamente, mas através do filho, de um parente, de alguma pessoa da família, que seja beneficiado diretamente com essas políticas. Quais são essas políticas? Educação, possibilitar que o jovem tenha uma formação técnica, que ele tenha um diferencial na perspectiva de pleitear não só um emprego, mas um empreendimento, que ele possa saber usufruir do potencial que a região oferece, das riquezas que o município e a região tem, e que isso possa trazer para ele qualidade de vida, para ele e para a família, que ele possa ter a transformação. E principalmente a oportunidade de ingressar numa instituição que oferece curso superior, que ele possa fazer um curso superior de graduação e com isso fazer uma pós-graduação, porque isso cria um diferencial. Mas esse diferencial ele tem que ser revertido para a região. Não adianta formar
uma pessoa que tornar ele qualificado e depois ele ter que sair porque ele não tem oportunidade. Então a cidade também tem que oferecer essas condições para que ele permaneça aqui e ajude o desenvolvimento. Então nessa perspectiva que a gente vê, que a gente acompanha e a gente sabe que é o papel do campus Paulistana e certamente isso vem acontecendo. Bom, certeza. A gente conversava agora há pouco, né, sobre a evolução e a importância que foi o Instituto Federal em nossa região. A questão cultural, ao longo do tempo, ela sempre trabalhou a educação mais nessa visão voltada de que tem que estudar, né, para ter emprego, né? Boa parte do conceito, né, é fundamentado nisso, né? E até um tio meu, ele diz assim que a educação brasileira ensina todo mundo a ser empregado. E se um dia faltar patrão, como é que vai ter empregado, né? E aqui o Instituto Federal, ele tem possibilitado que pessoas empreendem justamente na atividade agrícola e pecuária através dos cursos que aqui tem sido feito. Nesse caso, o Instituto Federal a nível de Piauí, ele busca isso também nos outros campos, ou é uma identidade própria de Paulistana de ter visto realmente ali as potencialidades locais e buscar curso contextualizado a melhorar o conhecimento e práticas e tecnologia na região? A escola, enquanto instituição secular, sempre foi um espaço de manutenção do status quo. Sempre foi voltado para manutenção da estrutura social. E ao longo dos tempos, isso vem se rompendo aos poucos. A escola ela tem que ser um espaço de diálogo e debate com a realidade local. Ela não pode simplesmente pensar e atuar para manutenção, mas principalmente ela tem que pensar e atuar para mudar e romper com essa estrutura, oportunizando e democratizando o acesso das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais carentes, do qual não tem condição de frequentar grandes centros. Então foi nessa perspectiva que a interiorização dos institutos aconteceu. E uma das características dos institutos, e aí a lei que criou, ela é nacional, ela prevê de que a instalação de um campus numa região, numa cidade polo, mas ele abrange a região, ele tem que levar em consideração a oferta dos cursos que digam respeito ao potencial daquela região. Então, foi identificado inicialmente qual eram as vocações dessa região e a partir dessa vocação os cursos, porque a ideia é justamente isso, fazer com que aquilo que é forte no município, ele seja ainda mais forte a partir da inovação, a partir da tecnologia e a partir do conhecimento. Então o papel do Instituto é nesse sentido. Se algo já é forte aqui, como ouvi no Caprino, em Paulistana e região, os cursos aqui ofertados têm que ter esse viés, por quê? Porque é a riqueza que a região oferece, é aquilo que pode oportunizar e trazer melhorias para a sociedade. Então, nesse sentido, todos os nossos campi, não só do Instituto Federal do Piauí, como todos os institutos do Brasil, têm essa característica de identificar o potencial da região e trabalhar e atuar nesse sentido, para que cada vez mais essas áreas elas sejam potencialmente atrativas e possam gerar renda e riqueza para a sua comunidade. Excelente. Muito bom. Professor, eu queria colocar alguns assuntos não relacionados exatamente a Paulistana em si, somente a cidade de Paulistana, mas o campus Paulistana por ele abranger o Vale do Itaim como um todo, né? E aí, como já abordado pelo professor, quais políticas públicas a reitoria tem planejado para o futuro do campus Paulistana, abrangindo justamente o Vale do Itaim, entendendo como é que funciona o Vale do Itaim para o futuro, para que o campus acompanhe o desenvolvimento da região ou a região acompanhe vice-versa, para que os dois cresçam junto, em conjunto. Quais as políticas que a reitoria tem planejado, tem visto, tem estudado, ou tem analisado como numa reunião como essa daqui, vendo dados, porque eu acho que uma abordagem boa da gente tomar decisões é a partir de dados. E aí, o que é que vocês têm pensado exatamente para o futuro do campus Paulistana, pensando no todo como o Vale do Itaim?
Muito bem. A instalação do campus, embora ele seja num polo, que aqui no caso Paulistana, ele é da região, no caso Vale Itaim, que abrange as cidades aqui no entorno. Então, os cursos ofertados, eles são para ele tudo. E o impacto que se deseja também é no sentido de fazer com que não só Paulistana, mas com Betânia, Jacobina, Patos, enfim, todas essas cidades possam fazer isso. De que maneira? Através de relações, de parcerias com o campus, com o município. Parcerias de que forma? O Instituto, ele tem, além da formação técnica de nível médio superior, ele também tem a formação de professores. A referência que o Instituto tem na região é se transformar num centro de referência, principalmente nas áreas das ciências humanas e biológicas. Ou seja, a gente tem um diagnóstico, quando os institutos foram criados, de que havia uma carência, e aí uma carência de professores qualificados em diversas áreas, principalmente matemática, física, química e biologia, para atender a educação básica do estado e do município. Então, o Instituto também tem esse papel. E aqui no caso de Paulistana, nós já temos curso de formação de professores aqui, formação de licenciatura em Química, que foi uma demanda à época do campus. O campus tem potencial para aumentar e oferecer novos cursos na área de formação de professores. Então, o nosso papel é também nesse sentido, de formar professores para atender a educação básica. E com isso, a gente melhorar os indicadores educacionais, que ainda são muito ruins. O estado do Piauí, infelizmente, é um dos estados em que os indicadores educacionais ainda é muito ruim. E a gente precisa trabalhar de forma conjunta. Então, além da formação profissional, voltado para a melhoria, também tem esse viés. E no sentido de que nós temos potencial de ajudar e apoiar as prefeituras, os municípios, com ações voltadas para a melhoria de licitações, melhoria de compras, fazer prestação de contas, fazer gestão ambiental. Então, são aspectos que a instituição pode atuar. E nesse sentido, o Campus Paulistana, de forma destacada, tem trabalhado junto com as prefeituras, tentando fazer essa parceria. Só que aquela história, a gente oferece o serviço, nós temos a nossa força de trabalho, nós temos a nossa mão de obra aqui com os professores qualificados. Então, os municípios precisam estar mais próximos, e isso é uma orientação que a reitoria vem dando aos campi, no sentido de fazer aproximação com o poder público, com o poder constituído, com as associações, com os sindicatos, para que tragam, para que conheçam a realidade. Porque o nosso papel é, onde é que nós estamos? Qual é a nossa função aqui nessa região? É ajudar no desenvolvimento local. Como é que se ajuda o desenvolvimento local? Trabalhando com as associações, as organizações, o poder constituído. De que forma? Cada um oferecendo o que tem de melhor, fazendo uma sinergia de tal forma que esse conjunto de ações venha trazer melhoria para a sociedade, benefício para a comunidade. Então, a reitoria, concretamente, tem orientado os diretores a trabalhar dessa forma, tem apresentado proposta de parcerias para que os municípios se beneficiem com políticas ofertadas pela instituição na educação básica, principalmente, e em apoio na parte administrativa com aqueles cursos que a gente tem de formação na área de administração, no caso aqui zootecnia, e isso acontece quando os alunos participam das feiras, participam dos encontros, vão levando essas experiências, e isso faz com que melhore a formação e ao mesmo tempo o município se valha desse recurso. Professor, tocou num assunto importante, que tenho também provocado essas discussões aqui em Paulistana. A grade curricular do ensino, né, público, privado e tanto municipal e estadual, aqui ele foi suprido através de um campus da UESP aqui na cidade de Paulistana. Isso faz mais de 20 anos. E os profissionais da educação, tanto de Paulistana como municípios da região, eles formaram nessa época ali, depois do magistério, né, que foi feito, o governo abriu, né, um campus aqui, e que possibilitou aí por vários anos a formação desses profissionais para que pudesse atender à necessidade. Só que depois, né, foi só na questão das licenciaturas e tal, e depois da necessidade suprida, ele foi e acabou se fechando. E hoje a gente tem, não só Paulistana, mas os municípios da região, uma grande quantidade de professores que formaram nesta época e que estão prestes a aposentar.
e a gente não tem mais a oferta dos cursos superiores, né, aqui na região. A gente tem estudantes que estão em outros estados, né, que estudaram os técnico e médio aqui no IFP, que passou no Enem, estão fazendo fora, mas é uma quantidade muito pequena. E com isso, aqui 2, 3 anos, esses profissionais se aposentando, os prefeitos abrindo os editais, né, para concursos, né, para grade curricular de ensino, só serão preenchidos, terá que vir pessoas de fora, porque realmente não está tendo a oportunidade aqui na região. O professor citou, né, de química. Há uma possível, né, ampliação de oferta de cursos nessa grade curricular para que pudesse oportunizar e futuramente a gente ter profissional aqui para eventuais concursos na região? Certo, você tocou num ponto aí que a gente considera muito grave, que é a falta de mão de obra qualificada para ocupar esses espaços. E aí, lógico, não vai impedir ninguém de qualquer parte do Brasil a participar de um certame, de um concurso e vir. A gente pode ter como realidade concreta o próprio campus do Instituto Federal do Piauí, aqui de Paulistana, que pouquíssimos profissionais aqui do campus são efetivamente aqui da região, grande maioria de Teresina, de outros estados e tudo mais. Então isso faz com que essas pessoas ou eles venham para cá e se juntem à comunidade local e ajudem a desenvolver a região, ou eles ficam na expectativa de voltarem para a terra dele e não criarem essa raiz, esse vínculo para cá. Então isso é uma situação que é muito crítica ainda no nosso campo, e eu acredito também que nas prefeituras futuramente. Os institutos, nós temos, por lei de criação, a estrutura de oferta dos cursos. 50% no mínimo, por lei, nós temos que ofertar cursos técnicos de nível médio. 20% das vagas tem que ser licenciaturas. E, preferencialmente, as 4 áreas, ciências naturais e matemática. Física, química, biologia e matemática. Sobra ainda 30% para a oferta aqui. Então, nesse estudo, o campus tem margem ainda para ofertar novas. Depende de quê? De estudo de viabilidade, certo? Dessas áreas aqui, qual é a necessidade efetiva da área a ser ofertada. E aí, a gente cairia num segundo momento, que é, tem um estudo, tem uma perspectiva. Cadê o quadro de profissionais para isso aqui? Aí vem a outra demanda, que é, precisa que o governo libere vagas para professores nessas áreas. Mas, é aquela história, nós estamos aqui e temos uma missão. E essa missão tem que ser cumprida. Então, é papel do governo, a reitoria tem buscado constantemente a ampliação do quadro de novos professores, novos servidores, para que dê invasão às demandas da região aqui. As ofertas dos cursos que virão aqui, certamente, ela passará pela discussão com a comunidade, para saber o que é que a comunidade, dentro do escopo que o Instituto tem que atender, quais são os cursos a serem ofertados. Porque o concurso público, ele te dá uma estabilidade e uma carreira longa, pelo menos 30, 35 anos. Então, uma escolha de um curso inadequado vai ensejar de que, futuramente, esses profissionais estarão aqui sem ocupação ou terão que ser redistribuídos para algum lugar. Então, é uma escolha que tem que ser bem pensada, porque não é do imediato. Posso formar uma turma daqui a 4 anos, numa determinada área. E aí isso satura o mercado do município de região. Bom, mas eu estou formando para o Brasil. Sim, mas a política inicial é você formar para a região. Então, há necessidade, há digamos assim, um alimento permanente para que haja continuidade. Então, essas escolhas, elas são bem ponderadas, elas são bem fundamentadas para que não caiamos numa estrutura montada de laboratório, de professores, e depois de 2, 3 turmas, não comporta mais, não tem mais como isso. Mas ainda há espaço no campus paulistano para oferta de novos cursos na área superior. Pós-graduação também, que é uma perspectiva de quem termina a graduação, ter a possibilidade de fazer uma pós-graduação aqui. Então, nesse sentido, alguns campi do interior, Picos, nós já temos uma pós-graduação, um mestrado em física. Parnaíba, nós já temos um mestrado em educação. Em Floriano, já temos um mestrado em matemática. E, naturalmente, a região apresentando as condições, desejo de que se possa ofertar essa região
também curso de pós-graduação, porque você tem que alimentar o sonho de um aluno que entra no ensino médio. Você tem que mostrar para ele que ele ingressou, fez o ensino médio, tem um curso superior, tem uma pós-graduação, porque isso faz com que haja uma motivação. Então, a ideia é nesse sentido aqui. E os institutos têm essa característica, essa finalidade. Essa é uma preocupação que a gente tem aqui da região, professor, pelo fechamento, infelizmente, da UESP, né, aqui em Paulistana, e também por falta de políticas públicas, não do Instituto Federal, mas, enfim, da região aqui como um todo, das prefeituras, de não ter esse foco em ter essa preocupação futura. Tanto que a gente teve a oportunidade de estar trazendo alguns cursos para Paulistana e perdemos a data, acabamos perdendo a data. Quem pegou foi Jaicós, próximo a Picos. Foram 3 cursos, se eu não me engano. Isso aconteceu ano passado. Eram 3 cursos semipresencial, você precisaria só estar ali indo uma vez. Tanto que tem alunos em Jaicós que são de Paulistana. Tem alunos em Jaicós que são de Jacobina e Acauã, e poderiam estar estudando hoje aqui em Paulistana, infelizmente, por conta disso. Mas agradecer primeiramente aqui, para a gente já encerrar aqui, que o tempo é curto, a participação do professor Paulo aqui, e já deixar e abrir para as considerações finais que o professor Paulo quiser deixar aqui de mensagem para a região do Vale do Itaim, para quem quer ingressar no IFP Paulistana, quem quer ingressar no IFP e também para as políticas públicas da cidade. Bom, nas minhas considerações, mais uma vez, parabenizar vocês por estar oportunizando os que nos acompanham pelos diversos canais a possibilidade de conhecer um pouco, mesmo através desse relato dos convidados daqui da região de Paulistana. Dizer que é uma satisfação participar desse momento com vocês e dizer e reafirmar: o campus Paulistana não deve a nenhum outro campus do Brasil. A educação que se oferece aqui em Paulistana, ela é de qualidade. Em qualquer lugar do Brasil, um aluno que estuda aqui, que se forma aqui, ele concorre, compete em pé de igualdade com qualquer outro aluno de qualquer outro lugar. Por quê? Porque nós temos a qualificação dos professores, doutores, mestres, então pessoas que têm a formação que pode oportunizar esses alunos. O que a gente precisa ainda o Brasil tem um revés, que é a estrutura organizacional do Brasil, a excelência está na ponta, no estrito senso, no mestrado e doutorado. A base ainda ela é negligenciada, a educação básica do Brasil ainda ela é muito deficiente. E é um ponto que a gente precisa sustentar, porque se a gente não resolve o problema da base, o topo vai ficar muito seletivo, como ainda é hoje. Vai apagar incêndio. Exatamente. Então hoje você chegar no mestrado, no doutorado, é um filtro muito cruel, porque você começa com uma base muito larga e essa pirâmide estreita muito. Então a gente tem que mudar o formato dessa estrutura educacional, de tal maneira que um aluno na base ele possa ter as condições de chegar no ensino médio, no superior, na pós-graduação, sem estar concorrendo em filtros. E o Instituto possibilita, de certa forma, isso. É muito gratificante a gente saber que alunos formados aqui, eu já são mestres, já tenho fazendo mestrados aqui, passaram em concursos para professores aqui da região, até de outros estados aqui também. Então é uma forma da gente ajudar a melhorar essa educação básica. Lógico que a gente não consegue isso em um processo muito rápido, mas tem que começar. E esse começo a gente já vai fazendo e a gente espera que as próximas gerações já tenham essa estrutura mudada e essa realidade ela tenha acontecido e que a sociedade como um todo venha se beneficiar. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês e dizer que quem não conhece ainda Paulistana, venha, que é uma cidade agradável, é uma cidade que venta bastante, uma cidade que à noite faz um frio e principalmente tem uma gastronomia fantástica, um carneiro que quem está aqui conosco, onde que ainda não tinha vindo, já confirmou, rapaz, o melhor carneiro que eu comi até hoje foi aqui de Paulistana. Ó, vocês estão comendo o primeiro, já comi várias vezes aqui e todas as vezes eu repito, porque efetivamente é uma gastronomia muito boa e principalmente a população, muito agradável, muito acolhedora. Então me sinto muito bem quando estou aqui. Bom, a gente agradece ao professor Paulo e a toda a equipe e acompanhe que esse episódio ficou muito bom.